Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Romanos capítulo 7. Um dos capítulos mais difíceis, mais complicados, mais debatidos do livro de Romanos, da epístola de Paulo aos Romanos. Vamos procurar entender o capítulo 7, não com base apenas e tão somente no próprio capítulo 7, mas com base principalmente em tudo que Paulo disse antes. Porque não é possível avaliar o capítulo 7 de Romanos sem analisar tudo o que Paulo disse antes. Isso é algo fundamental, é algo básico, é algo elementar. Nós não precisaríamos estar dizendo isso aqui. No entanto, em razão de muitos errarem aqui, e quando eu digo muitos, são cristãos, são pastores, são líderes, são mestres, muitos erram aqui, muitos erram aqui. Eu mesmo estava lendo um livro de um doutor, se não me engano, em pneumatologia. Não vou divulgar o nome dele aqui porque não me interessa. Eu tive que parar de ler o livro porque quando ele vai analisar Romanos capítulo 7, ele faz algumas afirmações aqui absurdas. Ele faz afirmações absurdas, como se o capítulo 7 de Romanos estivesse descolado do próprio livro de Romanos. Como se quem estivesse escrevendo o capítulo 7 de Romanos, né, não fosse o próprio apóstolo Paulo, e como se o eu do capítulo 7 de Romanos aqui não fosse o próprio apóstolo Paulo. Esse é um erro que muitos cometem. Muitos cometem. E muitos homens de Deus cometem esses mesmos erros. Aqui no Brasil mesmo tem um doutor em teologia, muito conhecido, reformado, que faz uma interpretação do versículo 14 de Romanos 7 completamente desconexa do contexto de Romanos. Mas nós vamos entender o porquê que isso acontece, o porquê dessa polêmica, o porquê desses desvios exegéticos, o porquê desses equívocos, lendo, evidentemente, Romanos, mas tendo em vista o background, ou seja, a tela de fundo, o pano de fundo do capítulo 7 de Romanos. Não é possível ler Romanos, não é possível analisar Romanos, não é possível expor o que Paulo quis dizer aqui em Romanos, sem prestar atenção ao que ele disse antes de chegar aqui no capítulo 7. É impossível fazer isso. O que ele disse antes, o que ele disse depois também é muito importante. Então, por conta da falta de liberdade de alguns líderes religiosos, de alguns pastores, eles não podem dizer tudo o que a carta de Romanos, especialmente no capítulo 7, diz para a membresia, porque eles correrão um sério risco de, ao dizerem tudo o que a carta de Romanos diz aqui no capítulo 7, eles correm um sério risco de serem mal interpretados. Ou então, de suas respectivas membresias, utilizarem essa explicação como um pretexto para pecarem, para errarem, para não terem uma vida comprometida com o Evangelho, comprometida com a justiça, comprometida com a santificação. Esse é o medo de muitos líderes religiosos, de muitos pastores que estão submissos às suas respectivas hierarquias. E isso é grave. Né? Um dos aspectos negativos das organizações religiosas é este. O fato de os seus membros, né, os seus liderados, não terem liberdade total para expor aquilo que a palavra de Deus realmente diz, sob pena de incorrerem numa espécie de penalização, né? Poderão ser objetos de repreensões, de advertências, né? Alguns poderão perder alguns benefícios por conta disso. Então fica todo mundo tremendo nas bases, pisando em ovos,
quando vão analisar o capítulo 7 de Romanos. Mas nós aqui não temos rabo preso com a mentira, nós não temos rabo preso com hierarquia alguma, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós já afirmamos aqui que nós não temos compromisso com o erro, nós não temos compromisso com a mentira, nós não temos compromisso com a injustiça. Nós vamos denunciar o erro, a mentira e a injustiça, ainda que ela seja em nós mesmos. Nós não temos compromisso com nada disso. Nosso compromisso é com o Evangelho, nosso compromisso é com a graça, nosso compromisso é com a justiça. Muito bem, dito isso, capítulo 7, a partir do versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Olha só isso aqui. Falo aos que conhecem a lei. Já tem um tempo que Paulo está escrevendo aqui, se dirigindo evidentemente para cristãos judeus e gentios, cristãos, gentios. Já tem um tempo que ele está se dirigindo, evidentemente, à igreja de Roma, constituída por judeus cristãos e gentios cristãos. Só que, especificamente falando, ele está se dirigindo aos judeus. Ele tem uma atenção, ele dedica uma atenção especial aos judeus. Não porque eles são melhores, pelo contrário. É justamente por conta da empáfia, da arrogância, da prepotência dos judeus em relação aos gentios cristãos, que consideravam os gentios cristãos inferiores a eles. Então Paulo, obrigatória e necessariamente, tem que dedicar um tempo maior aos judeus da igreja de Roma para ajustar algumas coisas, para consertar aquilo que estava errado no entendimento e no posicionamento cristão deles. Então Paulo se dirige especificamente, né, primariamente, aos judeus. Por isso que ele fala aqui, olha, no início do capítulo 7, porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Quem é que conhecia a lei? Lei de Deus. Povo judeu. E aí ele pergunta, porventura ignorais o quê? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Vocês ignoram isso? Vocês que conhecem a lei, ignoram este fato? Que a lei tem o domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Por que Paulo começa aqui falando isso? Porque no capítulo 6 de Romanos, ele trata da nossa morte para o pecado. Olha, a nossa velha natureza, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Morreu com Cristo. Foi sepultado com Cristo. Ele fala sobre essa morte para o pecado. Ele no versículo 7, capítulo 6 de Romanos, ele diz, olha, quem morreu está justificado do pecado. Ele vai pontuando isso. Ele vai falando sobre as implicações de se estar morto para o pecado pela fé. Então é necessário que ele comece o capítulo 7 de Romanos fazendo essa pergunta. Porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então ele começa o capítulo 7 aqui fazendo esse questionamento, chamando a atenção deles para o fato de eles estarem ou deverem estar submissos ao que a lei diz durante toda a vida. Só que tendo em vista primeiro agora, porque ele falou lá no capítulo 6 que em Cristo nós morremos para o pecado, certo? Não percam isso de vista, porque senão você não vai entender o que ele vai dizer no capítulo 7, certo? Embora estivessem mortos para o pecado em Cristo, eles continuavam vivos, com uma carne fraca. É o meu caso, é o seu caso, é o caso de todos nós. Então, é necessário Paulo fazer exortações graves no sentido de se buscar a santificação, porque embora nós tenhamos sido mortos pela fé em Cristo, e com Cristo, libertos do pecado, com Cristo, a nossa carne está viva, entendem? Por isso que Paulo,
ele tem que ser muito específico, aqui ele tem que ser muito detalhista, ele vai buscando metáforas aqui, metáforas ali, para poder aclarar essa questão para os cristãos em Roma e evidentemente para nós que estamos lendo Paulo hoje no século XXI. Verso 2, aí ele vai se utilizar de uma analogia, de uma metáfora, a metáfora do casamento aqui, olha. Verso 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Paulo se utiliza aqui da metáfora do casamento. Ele faz do casamento uma analogia para poder explicar o que ele vai explicar a respeito da lei, dos objetivos da lei, das funções da lei e como é que nós agora, cristãos, nos relacionamos e devemos nos relacionar com a lei e como é que essa lei se relaciona conosco agora que somos cristãos. Então Paulo começa trazendo para o campo das explicações essa analogia do casamento. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. Interessante que Paulo se utiliza aqui da figura da mulher e do marido. Não é à toa, porque o próprio Paulo, metaforicamente, ele diz que a mulher é a igreja, é símbolo da igreja, ou a igreja é símbolo da mulher. A mulher é símbolo da igreja, ou do povo de Deus, como muitos querem. Eu não vou entrar nesse mérito, Eu não entro nesse mérito aí. Não, quando Paulo está falando aqui, ele está falando de judeus, não está falando de igreja, ele está falando do povo de Israel, né? Eu não vou entrar nessa questão dos judeus messiânicos, não entro nesse mérito, né? E considero os judeus messiânicos como meus irmãos, certo? Mas não vou entrar nesse mérito aí, certo? O fato é que Paulo, ele considera a igreja como a noiva, a mulher de Cristo, certo? Então, tenham isso em mente também, para vocês entenderem o que ele quer dizer aqui no capítulo 7, tá certo? Então ele começa dizendo, olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E não há o que dizer a esse respeito. Mas, se o mesmo morrer, ou seja, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O marido morre, então a mulher agora está livre para contrair novas núpcias, certo? Para se relacionar agora com um novo marido, porque o marido velho morreu, então ela está livre. Aí o que ele diz aqui no verso 3, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Você percebe que ao trazer esta analogia para o campo das explicações do que ele vai dizer, do que ele já disse também, portanto, sobre a lei, ele está, inclusive, reforçando a questão dos laços do matrimônio, né? A lei que rege, a norma que rege o matrimônio, ela está firme e forte aí, ela não deixou de existir. Se a mulher, enquanto o marido vive, se relaciona com o outro, ela comete o quê? Adultério. Enquanto o marido vive, enquanto seu marido original vive, e ela vai se relacionar com outro, ela comete adultério. Paulo deixa isso bem claro. Aí ele diz o seguinte, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ok, verso 4. Assim, meus irmãos, olha só, ele sai da analogia, ele sai da metáfora, e agora começa a utilizar essa metáfora, a extrair as lições, as implicações dessa metáfora para a vida dos cristãos. Quem especificamente? Dos judeus, porque ele estava especificamente, óbvio que ele estava direcionando a sua mensagem para toda a igreja de Roma, mas falando primariamente para judeus. E aí ele diz, olha, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo,
para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vós morrestes relativamente à lei. Meus irmãos, vocês morreram para a lei. Mas como foi que vocês morreram para a lei? Por meio do corpo de Cristo. E aí nós temos que lembrar do que ele disse no capítulo 6, olha, nosso velho homem foi crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo. Quando isso acontece, nós estamos morrendo para o pecado, estamos sendo libertos do pecado, estamos morrendo para a lei. Agora ele vem fazendo uma outra afirmação. Morrer para o pecado, libertos do pecado, morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo por meio do batismo, significa também morrer para a lei. Mas como é que eu morri para a lei? Por meio do corpo de Cristo. Está vendo que tudo é com Cristo? É por meio dele. Nada sem ele. Morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Se nós morremos relativamente à lei, ou seja, morremos para a lei, como é que a lei pode agora, enquanto filhos de Deus mortos para esta mesma lei, por meio do corpo de Cristo, como é que essa lei pode agora me condenar? Prestem bem atenção no raciocínio de Paulo, porque é isso que ele vai deixar claro lá na frente. É isso que ele procura dizer. Enquanto filhos de Deus, que morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, nós morremos para a lei. Então a lei já não pode mais nos condenar enquanto filhos de Deus. Prestem bem atenção neste raciocínio, porque ele vai trabalhar isso agora no capítulo 7, de um modo chocante para muita gente. Então ele diz, olha, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então agora nós morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencermos a esse mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Porque quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Nós somos casados com Cristo, somos a sua noiva, somos a sua mulher. Estamos casados com Cristo. E agora a nossa vida tem que ser produtora de frutos para Deus, para a honra e glória desse Deus. Porque agora nós estamos unidos com esse Cristo maravilhoso. Quando nós morremos com Cristo, nós morremos para a lei. E agora nós estamos casados com Cristo. Estão entendendo? Estão entendendo? Estamos casados com Cristo. Antes não. Antes estávamos casados com o pecado, por conta da lei. Mas nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Então agora nós pertencemos a Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. Nós também, diz Paulo lá, em Romanos capítulo 6. Então, percebam que você só entenderá capítulo 7 depois de considerar atentamente o que ele diz nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 6, porque ele vem desenvolvendo uma linha de raciocínio ali, né, em busca de fazer com que os cristãos entendam o seguinte, olha, agora mais do que nunca, nós precisamos nos dedicar à santificação. A nossa vida tem que frutificar, não para nós mesmos, mas para Deus. Esse é o intuito de Paulo. E aí, verso 5 ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas que eram realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Antes de passarmos pelo novo nascimento, nós frutificávamos para a morte. Para a morte. Fomos condenados pelo pecado de Adão. E por conta de termos sido condenados pelo pecado de Adão,
por conta de vir a este mundo com uma natureza já corrompida pelo pecado, nós só podíamos frutificar para a morte. Só para a morte. Não havia nenhuma possibilidade de nós frutificarmos para a vida, por conta de um suposto livre-arbítrio em nós, de uma força interior em nós, de um poder interior em nós, inerente em nós. Não, nós frutificávamos para a morte, caminhávamos para a morte. Verso 6. Agora, porém, olha só, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Libertados da lei. Por que nós estamos libertados da lei? Porque morremos para a lei. De que modo morremos para a lei? Pela fé. Quando eu morri com Cristo, eu morri para a lei. Eu agora estou casado com Cristo. Você está casada com Cristo, ou casado com Cristo. E aí ele diz, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Sujeitos ao pecado. Nós éramos escravos do pecado, como ele diz no capítulo 6. Escravos da injustiça, escravos do pecado, escravos da desobediência. Nós estamos, pela fé, mortos para tudo isso. Paulo está falando para a gente convertida, especialmente para os judeus, que conheciam a lei. Paulo, então, primariamente está se comunicando, se dirigindo aos judeus de Roma, para mostrar para eles que agora, enquanto filhos de Deus, na condição de filhos de Deus unidos com Cristo, fomos libertos da lei. Não estamos mais presos à lei, enquanto filhos de Deus. Mas isso no sentido de dizer que nós não podemos mais ser condenados por ela. E não para dizer que agora a nossa vida tem que ser uma vida desregrada, amoral, antiética, sem regra, sem norma. Não é isso que Paulo está tentando mostrar para a gente aqui, meus irmãos. Nós devemos corrigir esta ideia, este pensamento, se isso lhe vier à mente. Estar libertos da lei não significa estar libertos para praticar tudo o que a lei condena. Significa que nós estamos libertos da sua condenação. Não estamos mais debaixo dela, enquanto filhos de Deus. Aí ele diz aqui, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Em novidade do espírito. É o espírito que guia a nossa vida, que orienta a nossa vida. Vocês acham mesmo que o Espírito Santo, guiando uma pessoa, um crente, ele vai guiar, ele vai orientar uma pessoa para o pecado? Se nós formos libertos do pecado, o Espírito Santo vai guiar uma pessoa para o pecado? Que contradição seria essa? Não é mesmo? Nós agora não vivemos com base na letra da lei. Nós vivemos em novidade de espírito. A lei agora de Deus, amor a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, está gravada em nosso coração. Ela faz parte do nosso ser. É por isso que há conflito agora entre a nossa carne e o nosso novo homem, a nossa nova criatura, o homem interior do qual ele fala, sobre o qual ele fala aqui no capítulo 7. Este homem interior que está casado com Cristo agora, que foi liberto do pecado por ter morrido com Cristo para a lei. Nós vivemos guiados pelo Espírito, e não na caducidade da letra. A letra não pode nos salvar, não tinha poder de nos salvar, muito menos de nos dar poder para nos santificarmos. Nós tentávamos, mas não conseguíamos nada. A única coisa que a caducidade da letra pode produzir é falsidade, é teatro, é hipocrisia. Quem tenta viver de acordo com a caducidade da letra, vive uma vida falsa, fingida e hipócrita. Isto eu fui durante muito tempo dentro da igreja adventista.
porque eu não dava conta de alcançar os altos ideais projetados sobre mim. Então eu tinha que fingir. Eu tinha que fingir que era santo. Porque eu não entendia essas questões do Evangelho e da graça do Senhor Jesus. Não entendia nada disso que eu estou falando com vocês aqui hoje. Então eu era obrigado a fingir. Eu era obrigado a fingir que era um santo, que era bonzinho, que era santinho, mas era um santinho do pau oco. Eu não me canso de dizer isso aqui. Eu não estou aqui posando de santarrão, posando de melhor do que ninguém, posando de superior, me gabando de eu ter conseguido alguma coisa graças ao meu esforço, à minha suposta sabedoria. Nada disso, pelo contrário, eu estou aqui revelando a todos vocês que eu sou um lixo. Estou aqui mostrando para vocês que eu sou um lixo, que eu fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Um nada, um ninguém que foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Um nada, um ninguém que agora procura viver uma vida de acordo com a justiça. Agora, eu não sou justo, eu caio, eu peco, eu acabo fazendo coisas que eu não quero. E é sobre isso que Paulo vai, a partir de agora, tratar aqui no capítulo 7 com muita força e com muita clareza de raciocínio. Próximo vídeo, então, vamos analisar Romanos 7, a partir do versículo 7, ok? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus ilumine o seu entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.